Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir a nossa conversa falando sobre um assunto que interessa a você, ouvinte, internauta, consumidor, consumidora de energia elétrica. A Enel está no alvo do Ministério de Minas e Energia, que abre processo que pode terminar com a cassação da concessão da empresa em São Paulo. Aqui também tem muitas dores de cabeça. Vamos falar agora com o repórter Carlos Alberto, que tem mais detalhes sobre essa primeira ação de forma concreta, movida pelo Ministério de Minas e Energia contra a Enel. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, admitiu pela primeira vez que após frequentes falhas no fornecimento de energia elétrica, a Enel pode perder a sua concessão em São Paulo. O ministro de Minas e Energia afirmou ainda que determinou a abertura de um processo disciplinar contra a Enel e revelou que a empresa não pagou multas de 300 milhões impostas por conta das interrupções no fornecimento de energia. O processo disciplinar será conduzido pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que terá 20 dias para dar uma resposta sobre o processo de caducidade da concessão. De acordo com Silveira, o governo poderá avaliar uma relicitação da concessão ou até um processo de reestatização do serviço de distribuição de energia elétrica em São Paulo se a Enel perder o seu contrato. Segundo o ministro, a Enel demonstra de forma reiterada que é uma empresa que está despreparada para prestar um serviço à altura do que a população brasileira exige. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, definiu como acertada a decisão do Ministério de Minas e Energia e alertou que, caso não sejam adotadas providências contra a Enel, o sistema elétrico da cidade corre risco de colapsar em 3 anos. O sofrimento de quem depende da Enel não é apenas em São Paulo, mas atinge também moradores do Rio de Janeiro e principalmente do estado do Ceará. A Enel é recordista de queixas nos órgãos de defesa do consumidor, em função da constante oscilação da rede e da falta de energia. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, é complexa essa discussão sobre possível suspensão, cassação ou encerramento da concessão das distribuidoras de energia elétrica. A Enel tem concessão válida até o final de 2028. Até lá, iremos enfrentar esse conflito na justiça, essas cobranças dos consumidores e muitas pressões, especialmente contra a Enel, pelo descaso do Rio de Janeiro, em São Paulo e no Ceará. Mas alguma coisa precisa ser feita. Além do descontentamento exposto pelos consumidores por meio dos órgãos de defesa do consumidor, do Ministério Público Estadual, das queixas constantes, nós temos também uma reação que começa a ser de forma mais efetiva do governo federal, a quem cabe legalmente agir, adotar providências para enquadrar as empresas de energia elétrica em critérios que garantam uma boa qualidade de serviço para a população. E nesse contexto político federal, jornalista Beto Almeida, o governo precisa agir com mão de ferro. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, já deu o primeiro recado e tem também, nesse cenário, a preocupação que se o governo não agir de forma mais determinada, mais determinante, o desgaste político poderá ser inevitável para o governo do presidente Lula. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Então, Luzenor, bom dia para você, para os nossos ouvintes. Olha, o ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, disse uma frase que eu achei peculiar, vamos dizer assim. Ele disse o seguinte, que a Enel realmente passou dos limites.
e que precisa ser chamada, como se diz, às conversas e explicar de forma muito mais detalhada e rigorosa por que não vem conseguindo prestar um bom serviço. E ele diz isso, Zenor, primeiro por uma questão técnica, porque ele está preocupado, inclusive, com a questão da renovação dos contratos de concessão dessas distribuidoras, que no caso, por exemplo, da Enel e de outras mais, tem contratos para vencer dessas concessões aqui em 2028. É o caso do Ceará, é o caso do Rio de Janeiro e de tantas outras cidades. E aí o que ocorre? Ele diz o seguinte: da maneira como está, isso pode comprometer, inclusive, as etapas de negociações das concessões dessas distribuidoras de energia. É o caso da Enel. Ora, ele diz isso porque sabe que isso pode, inclusive, respingar no governo federal. Como é que se dá para discutir agora, inclusive, a possibilidade de antecipação, de renovação desses contratos, dizendo, com uma empresa que está prestando um serviço péssimo, que é alvo de constantes reclamações e que não está, pelo menos o que se coloca claramente não está conseguindo atender a demanda do setor elétrico no país. Ele teme caos no setor elétrico, Zenor. Ele teme principalmente que isso possa prejudicar o fornecimento de energia elétrica no país. É óbvio que a Enel, e a gente tira pelo exemplo do Ceará, há muito tempo deixou de se preocupar com a questão da ampliação de investimentos, da qualidade na prestação do serviço, no bom atendimento, e passou a focar exclusivamente na questão financeira, ou seja, uma empresa que visa única e exclusivamente o lucro. Um relato, jornalista Beto Almeida. Eu acompanhei no período da Semana Santa, na região do Maciço do Baturité, a situação de alguns moradores, principalmente na cidade de Guaramiranga, enfrentando o vai e vem no fornecimento de energia elétrica. E quando eu me encontrei com uma equipe da Enel, formada por 2 trabalhadores, eu os questionei sobre a quantidade de ações de reclamações que naquela noite de sábado eles teriam que atender entre a jornada que começou às 16 horas e 22 horas. A equipe tinha pelo menos 2 equipes na região do Maciço do Baturité, pelo menos 36 demandas de falta de energia entre todos os municípios da região do Maciço do Baturité. Ou seja, Beto Almeida, sem quadro técnico suficiente, a Enel deixa os consumidores na mão, como deixa, por exemplo, moradores da comunidade Sítio Córrego, em Guaraciaba do Norte, que enfrentam há 6 dias o vai e vem da falta de energia elétrica, como conta agora o repórter de Assis Lira. O descaso da empresa Enel com os seus consumidores chegou ao cúmulo no município de Guaraciaba. Na comunidade denominada de Sítio Córrego, no município, faltou energia no dia 27 de março, na quarta-feira, entre 11h30 da manhã e meio-dia. A energia só voltou a uma parte da comunidade na sexta-feira, dia 29, pela manhã. E à noite, o mesmo problema, mais uma vez toda a comunidade sem energia. No sábado à noite, voltou para uma parte da comunidade e a outra parte, até por volta das 22 horas de ontem, ainda estava totalmente no escuro. E o pior de tudo isso é que a comunidade, além de sofrer com a falta de energia, está sofrendo com a falta d'água. O CISA, que abastece a comunidade, não consegue ligar suas bombas para abastecer a caixa d'água. A comunidade, além de sofrer com a falta de energia, sofre também com o desabastecimento de água. Vale ressaltar que uma parte da comunidade a energia foi restabelecida, mas uma outra parte, que tem muitos moradores, continuava sem energia até por volta das 22 horas de ontem. É um descaso total da Enel com os seus consumidores. Com informações de Guaraciaba do Norte, de Assis Lira para o Alerta Geral. 3 dias nesse vai e vem. E o de Assis Lira acaba de nos mandar informação, não para dizer que a Enel restabeleceu o serviço, mas para afirmar que o que ele acaba de relatar continua como realidade nesta manhã de terça-feira na comunidade Sítio Córrego, em Guaraciaba do Norte. A Enel fez um diagnóstico depois de 6 dias que o problema é um transformador e que promete resolver nas próximas horas e garantir a volta do abastecimento de energia elétrica nessa localidade de Sítio Córrego, em Guaraciaba do Norte. E aí, Zenor, isso afeta o consumidor residencial, pessoas que têm prejuízos porque com essa oscilação perde os aparelhos elétricos. Aqui, eu vou citar um exemplo, dentro de minha casa aqui, Zenor, no Horizonte, os meus irmãos lá no Dourado, a família inteira passou 7 dias sem o fornecimento de energia. Perdeu televisores, perdeu computador,
tudo que você possa imaginar, e a Enel passou 7 dias para repor a energia. Aí você estava falando... Aí em Aracati, Beto Almeida, tem também relatos de proprietários de estabelecimentos comerciais que ao longo da Semana Santa também saíram debaixo de peia. Aracati enfrentou problemas, o pessoal, inclusive, que não só está ali da área, da região de litoral, mas também mais para o interior, ficou sem energia durante a Semana Santa, mas não se restringiu a Aracati, teve problemas também em Beberibe, teve problema no Cumbuco, teve problema em Flecheiras, ou seja, são empreendedores. A gente tem que olhar aqui também esse aspecto, Luciano. É gente que aposta, por exemplo, no segmento do turismo, que precisa, por exemplo, captar esses turistas, que esses turistas tenham segurança de que virão para um feriado desse, porque quando você compra um pacote desse para você ir desfrutar das belezas do nosso litoral, Luciano, o turista não quer saber se vai faltar energia, não. E as pousadas, na maioria delas, não tem condições financeiras, não tem essa sobra de caixa para estar alugando gerador de energia, não. O Júnior Alegria da FM Canoa em Aracati acaba de nos mandar aí mensagem dizendo o seguinte, Beto Almeida, isso sempre acontece, ou seja, a oscilação da rede elétrica em Aracati, a exemplo de outras cidades do Ceará, é diária. E daqui a pouco, dentro do bate-papo, dizer a você, ouvinte internauta, que nós sempre trazemos esse assunto sobre a Enel para deixá-la também animado a manter aquela vigilância, a não desanimar, para denunciar, para cobrar e para fazer o registro com queixas sobre essa inconstância no fornecimento de energia elétrica. Porque se nós silenciarmos, a Enel vai comemorar e as autoridades do judiciário e do poder público irão manter os braços cruzados diante de uma situação tão calamitosa como é essa da área de energia elétrica. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto, vamos conversar, Luciano, sobre eleições e também posse da senadora hoje da Augusta, né, Brito, que protocolou o pedido de licença, e a Janaína Farias assume mandato hoje no Senado. Mas tem também a mensagem do prefeito Sarto que reajusta o salário dos servidores municipais. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.